Olá, muito bom dia. Hoje nós estamos aqui com a nossa roda de conversa para abordar o tema Psicologia do Trabalho e Saúde do Trabalhador, né? A gente está com o nosso convidado, Shurato Maciel, que é psicólogo clínico e também especialista nessa área de tratamentos mentais vinculados ao trabalho e também psicologia do trabalho. Ele foi nosso convidado especial e está aqui hoje para poder bater esse papo e trazer um pouco da realidade, o que tem acontecido nos consultórios em relação às demandas dos trabalhadores, principalmente aqueles que são trabalhadores essenciais, não só trabalhadores da área de saúde que está na linha de frente, né? Mas também os trabalhadores da indústria, dos mercados, dos postos de gasolina, né? Toda aquela cadeia que não pode parar. Então, muito obrigada pela presença, Shurato, pela disponibilidade. Nós estamos aqui também com as duas colegas, a Janaína e a Camila, e juntas a gente vai fazer essa roda de conversa. E é com você, Jana. Tá mudo. Janaína? Oi, bom dia. Bom dia, Shurato. Eu gostaria de saber, Shurato, que em alguns pacientes pode ocorrer o caso de sequela neurológica. E eu gostaria de saber, assim, em detrimento ao COVID, o que isso pode afetar na vida do profissional em relação à parte profissional e acadêmica, a sua desenvoltura? Tá, primeiramente, obrigado pelo convite, gente. Realmente é importante a gente levar informação, fazer troca sempre que possível para poder a gente realmente se alinhar e levar a informação ao máximo de pessoas possíveis, né? Novamente, obrigado aí pela oportunidade. Eu gosto bastante de contribuir e quando eu consigo contribuir, eu fico muito feliz. Sobre a pergunta, a gente vê que teve algumas pesquisas, mas ainda não efetivamente no Brasil, sobre a questão do impacto neurológico do Covid. E quando a gente fala da saúde mental, voltando, ele causa muito impacto realmente físico, fisiológico no ser humano. Mas quando a gente leva para o lado da psicologia ou da psiquiatria, a gente vê a questão neurológica. O impacto maior que ele causa são dois. O cognitivo, né? Porque no cognitivo envolve a questão da concentração. Então, a pessoa tende a perder a concentração, vai ter dificuldade para se concentrar, ou ela vai ficar agitada, no sentido de não conseguir fluir os pensamentos. Porque a própria experiência com o Covid, ele vai estar gerando algumas questões de conflitos, né? Ou vai tender tanto para depressão ou para ansiedade. E se a pessoa não olhar aquilo, não buscar um acompanhamento psicológico para poder investigar, realmente ele vai começar a atuar nesse sentido. Fora que biologicamente no sistema neurológico também, o COVID está tendo relatos que está gerando impacto. Então, está tendo estudos ainda a respeito do assunto, e inclusive estão já fazendo ponte com prejuízos a longo prazo em relação ao Alzheimer e o mal de Parkinson também. Então, para a gente psicólogo, o nosso conflito ali de investigação seria essa confusão cognitiva que ela vem causando. As pessoas realmente estão manifestando esse relato. Mas está em processo de investigação, mas é importante a gente começar a olhar nesse sentido. O impacto que pode causar somente para os profissionais, na verdade, qualquer lente profissional, né? Essa falta de raciocínio, essa falta de concentração, vai impactar diretamente no resultado produtivo dele. Então, não só no trabalho, mas também, por exemplo, a área acadêmica também, que precisa de concentração e precisa de concentração ou foco, né? Ou, ou aceleração também. Às vezes a pessoa ficando nas nuvens ou não está sendo concentrada, ela pode causar um acidente, pode comprometer a qualidade do produto e, no caso de estudo, comprometer também a qualidade da sua formação também. Nossa, é um assunto muito sério, né? E em relação ao home office, isso tem gerado um grande estresse para alguns funcionários. E quais são as medidas que as empresas podem tomar para que isso não afete a produtividade deles?
quando a gente fala de saúde mental, a gente trabalha dois eixos, tanto o profissional quanto a organização. Então, o primeiro passo de organização que a gente pode olhar, até o método COPE que eu uso, é olhar a situação. Por exemplo, as pessoas não estão acostumadas com uma rotina diferente ou não se prepararam para uma rotina diferente daquela que já estão acostumadas dentro de uma organização, que é aquela rotina, aquele espaço, aquele lugar. Quando ela vem para o home office, ela tem outros contextos que estão ligados às atividades e à família também. E, às vezes ela não tem disponibilidade de um espaço para poder trabalhar, atuar, sem a interferência dos filhos, do marido, dos problemas da casa, do cachorro. E os processos de humanização, algumas empresas conseguiram verificar que o impacto da saúde mental também, da interferência da própria empresa em relação a essa nova situação, tem um impacto muito forte. Algumas empresas não deram, até como antes também, não dão importância para essa situação. Aquelas que deram importância conseguiram, vamos dizer assim, dividir o tempo, organizar horários para poder fazer reuniões, para fazer chamadas ali. Então, organizar não só priorizando a rotina da empresa, mas levando em conta que aquela pessoa também tem uma outra rotina ali misturada. Então, algumas empresas estão adotando o processo de, por exemplo, determinar horários específicos que não são, vamos dizer, de alta demanda para poder focar. Ou, por exemplo, em vez de fazer várias sequências de reuniões ao mesmo tempo, fazer um meeting grande de uma única vez para concentrar o horário ali para que aquela pessoa torne produtiva. A gente sabe que ficando em casa, a gente não consegue, até no próprio trabalho, a gente não consegue, por exemplo, ser produtivo às 8 horas que a gente fica ali. A gente vai ter a ociosidade, vai ter procrastinação, então a gente não é produtivo 100% no ambiente de trabalho. Em casa não vai ser diferente, porque vai ter outras interferências, vai ter outras demandas. Então, se a empresa entende que ela espera a produtividade daquele colaborador, então ela teria que focar um período específico para poder realmente colocar a exigência. Porque se ela achar que o funcionário ele tem um contrato de 8 horas, se ela acha que ela vai ter produtividade ele estando em casa, essas 8 horas, não vai ter, porque vai ter outras interferências. Então, aí algumas empresas começaram a focar, então, na parte da manhã, tal horário, a gente determina que vai ser a reunião. Teve empresas que eu achei tão interessante também, que porque assim, a própria gestão, ela sentiu também. Então, se essa cobrança de cobrar do colaborador a respeito do home office, a produtividade, ele estando em casa, ele sentiu também. Então, a pandemia e o Covid, ele foi interessante porque ele incentivou a desenvolver empatia. Isso foi bem interessante. Então, os próprios gestores ali, com filhos, com rotina em casa, começaram a procurar estratégia para também eles não sofrerem também. Então, teve uma vez, eu vi uma reportagem de uma empresa que colocou um link de reunião, colocou acho que de 9 a meio-dia. A pessoa, nossa, mas reunião longa e tal. Aí, na hora que chamou lá, a pessoa entrou e tinha um recadinho assim, ó, tira esse tempo para cuidar de você e de sua família. Achei tão massa. Então, assim, as empresas estão realmente vendo que isso impacta diretamente. E uma das estratégias que a gente tem pensado a respeito disso, do indivíduo, em casa, ele fazer acordos, determinar algumas regrinhas internas, principalmente se ele não tiver um espaço. Conversar com o filho, conversar com o marido ou com a esposa ali, para determinar ali, ó, desse momento aqui, eu vou estar ocupado, não vou estar disponível, eu não posso brincar, eu não posso conversar porque vou estar trabalhando. Então, fazer uns acordos internos ali, ter uma comunicação assertiva com a família, para falar que apesar do papai ou a mamãe estar em casa, mas o papai e a mamãe estão trabalhando. Porque às vezes não fica claro, às vezes você está trabalhando ali, ou vem a esposa, o esposo, às vezes você está numa reunião aqui, a esposa vem, sai. Assim, então, assim, porque não tem esses acordos. Porque na cabeça da pessoa, do indivíduo, como ele já vem com uma rotina já fechada, o trabalho, ele acha que trazendo para casa, a pessoa que está em casa vai assimilar, mas está assimilado só na cabeça dele. Então, se ele não exteriorizar, não fazer esses acordos, ele vai ter estresse, ele vai ter problema, porque vão cobrar ele
em casa, vão cobrar ele no trabalho, ele não vai conseguir administrar. Então, é importante essa administração de tempo para dedicar ao trabalho e também para dedicar à família, porque vai se exigir também. Mas é importante ver esses acordos para ficar claro para todos. Exatamente. Você foi falando, eu fui imaginando minha rotina aqui diária, né? O marido fica em home office e é reunião o dia inteiro, não existem acordos, né? Foi tão engraçado que um dia eu cheguei, ele estava com 2 fones, um em cada lado, um pretinho e um branquinho, um no celular e um no laptop. Eu falei, o que está acontecendo? Sim, tem 2 reuniões, né? Então, assim, existem empresas e empresas. E qual que é o impacto disso, né? Como ele vai conseguir ser produtivo e atento em 2 lugares ao mesmo tempo? E com a esposa entrando, pedindo uma terceira demanda. Então, estabelecimento das rotinas, dos acordos, realmente é importante, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Levando em consideração todo esse cenário, né, que a gente já tem falado, quais são as principais demandas, as queixas de quem entra no seu consultório e pede ajuda? O que é física, psicológica? Como que chegam essas pessoas? Principalmente a turma que trabalha dentro desse contexto que a gente falou de trabalhadores essenciais. Conta um pouquinho pra gente. Então, antes da pandemia, a gente já tinha a questão do estresse elevado. Então, assim, a gente fez até uma maratona de live a respeito das ferramentas de apoio, que são as políticas, segurança do trabalho, treinamento, capacitação, liderança, que essas já influenciavam diretamente na rotina, então, causando alto nível de estresse e se transformando em fatores de risco à saúde mental. Então, já tinha essa questão. E a maior procura era a síndrome de burnout, estresse e depressão, mas a depressão não é muito ligada ao trabalho, que a gente já vai puxando para a questão do burnout. Então, a demanda era essa. Quando a Covid chegou, a gente, na verdade, assim, explodiu, né? Já estava ali pegando fogo, explodiu. O que eu achei interessante da pandemia? Eu sempre achei a pandemia assim, ela é ruim, mas ela é bom, por um lado, porque ela veio para despertar. Ela veio para trazer esse olhar para a vida. Então, o ser humano, vocês também que em breve vão estar atendendo as pessoas, hoje talvez a pandemia seja um marco para uma nova era, um novo. Mas o ser humano entra numa rotina de automatismo, de, de viver sem consequências, tipo assim, muitas vezes até a gente acha que a gente é eterno. Então a gente vai fazendo, procrastina, vai vivendo, vai trabalhando, acorda, vai, trabalha, volta, se estressa, se aborrece em casa e vai. É como se isso um dia não fosse acabar. Isso até quando é um trabalho que tem que fazer com relação aos processos biológicos da vida que realmente causa a crise existencial. Então, a pandemia trouxe para todo mundo se despertar no sentido que acaba a vida. Então, muitas pessoas começaram a desenvolver transtorno do pânico porque não sabiam lidar com isso. Ficaram com medo de sair de casa, de olhar o futuro e não ter o futuro, achar que era realmente o fim do mundo. Então, lidar com isso foi muito difícil para muitas pessoas. Então, quem já tinha a tendência de ter o estresse, o burnout ali, além dessas outras questões, começaram a desenvolver essas fobias e esse pânico em relação a não querer aceitar o ciclo da vida. Isso foi muito assustador para todo mundo, até para mim também, enquanto profissional. A gente tem que trabalhar, ter consciência de trabalhar isso também, mas maior discurso hoje em relação ao COVID não é mais nem tanto o estresse ocupacional, nem o síndrome de burnout. São os transtornos de pânico em relação à sua existência, em relação à morte. E as perdas também que estão acontecendo. Então, mas assim, o transtorno de pânico deu um pulo. Então, as empresas que realmente não cuidaram das suas ferramentas de apoio, são aquelas políticas, segurança do trabalho, que não geram realmente segurança psicológica para o retorno, as pessoas estão com medo de voltar. Então, elas ficam nervosas e entram realmente em crise e saber que elas vão ter que voltar para um ambiente de trabalho, que elas precisam voltar, mas aquela empresa não oferece uma estrutura segura, ou física ou psicológica para ela. Não tem um suporte, não tem um apoio ali. Então, ela vai ficar desenvolver essas crises aí. E hoje a maior demanda é realmente essa situação de pânico em relação nem em relação ao Covid, em relação à crise existencial
e não saber como que será amanhã, se eu vou morrer ou não. Então, essa questão de vida e morte hoje entrou em xeque, onde desenvolveu o maior número de pessoas realmente com transtorno do pânico. É mais difícil do que que a gente imagina, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você trouxe para a gente a questão do medo do trabalhador em voltar, né? Você comentou a questão do burnout, do estresse, mas tem outro lado que às vezes a pessoa está com um problema e não consegue identificar o problema. Como que o líder, como que o gestor pode identificar isso, né? Quais são os sintomas que as pessoas sentem? Porque quando a gente fala em burnout e estresse, já é um diagnóstico. Mas o que veio antes disso? Como o líder pode olhar para o trabalhador e falar assim, ele precisa de intervenção, eu preciso encaminhá-lo a um terapeuta, ele precisa de ajuda. Como o gestor pode olhar e identificar? O que o trabalhador dentro da empresa vai desenvolver? Quais são os sintomas? Entendi. Na verdade, quando vocês convidaram para fazer essa roda de conversa, todo o bate-papo das lives desse mês exatamente é o que vocês, depois que vocês fizerem, se assistem lá, o que vai ajudar vocês. A gente falou sobre o papel do líder. Então, não adianta a gente criar a alta gestão, criar expectativa em cima do líder para ele resolver algumas questões, identificar ou trabalhar a equipe, se não capacitá-lo, se não sensibilizá-lo, se não desenvolver alguns soft skills que vão ser importantes para essa escuta. Até porque ele não é um profissional da psicologia, ele não é um profissional que vai tratar essas questões. Mas a gente tem que começar a desenvolver pessoas para cuidar de pessoas. Então, se aquele líder, aquele gestor não tem essa empatia, não tem essa forma de fazer, não vai funcionar. Ele só vai ser mais algum profissional grosseiro, mal educado, insensível, que vai piorar a situação daquele profissional. Então, quando a gente fala do papel do líder, o primeiro passo é a organização capacitar e dar um treinamento para desenvolver essas ferramentas para que ele cuide do outro. Então, se ele desenvolve, ele percebe, assume essa função realmente de cuidar do outro, ele vai começar a desenvolver habilidades cognitivas de observação. E hoje a gente tem ferramentas também que até trago para a gente na última live, a respeito de um mapeamento. Então, cada funcionário, quando chega na empresa, ele tem que colocar no seu nome um emoji. Então, aquele emoji ali vai mostrar para o líder como é que ele está. Ele está triste, ele está irritado, se ele está bem, se ele está feliz. E o líder vai lá, olha e, tipo assim, está triste, está irritado. O papel do líder é ir lá verificar. Então, ele tem que desenvolver uma escuta assertiva, realmente para ouvir. E nós, quanto psicólogos, sabemos que falar faz bem. Só que o que fazer com aquela fala? Só o psicólogo mesmo ou o profissional que consegue trabalhar a fala que vai desenvolver. Mas já pelo fato de ter aquela escuta assertiva, ter aquele acolhimento ali, o líder vai estar fazendo uma diferença tão grande porque aquela pessoa ali vai se sentir cuidada. Mas como não é do domínio do líder, ele viu, identificou, às vezes só o fato de conversar ali já vai aliviar, já vai resolver algumas coisas. Mas aí o líder tem que levar a questão do treinamento para ele poder observar, saber o que cabe a ele e o que não cabe. E aí que cabe, onde a gente tem no programa de saúde mental, a gente desenvolve essas ferramentas. E ele identificou que é uma situação, vamos dizer, de alto grau, que envolve tanto a risco a saúde mental dele, a vida dele, dos colegas da família, ele caminhar para o RH, se não tiver um profissional da saúde mental no ambiente de trabalho, ou ele caminhar para buscar de ajuda profissional. Então, primeiro passo líder é ouvir, ter escuta assertiva, ser humanizado, ter empatia e acolher. A partir daí, ele vai encaminhar. Então, o papel do líder é esse, mas primeiro a gente tem que capacitar e desenvolver. Porque hoje ainda temos tabus, preconceitos e muito machismo em relação a... Machismo e achismo, né? Em relação à saúde mental, de achar que diminuir, rotular, que é o que hoje normalmente as pessoas fazem. Então, se não tiver um treinamento adequado ali para o líder, ali para o gestor, ele vai só piorar a situação. Ou ele vai sugerir que troque aquela pessoa ali, aquela pessoa fraca, aquela pessoa que não dá conta. E hoje não é a forma de trabalhar, né? Mais fácil trocar do que resolver o problema, né? Na visão de muitos. Exatamente.
eu vejo isso, né, pela minha experiência em indústria, vai muito pelos valores, pelas crenças do próprio profissional, né, da chefia, né? Como que era o chefe? Para eu ser chefe, eu preciso ser como? Assertivo, neto, objetivo, produtividade. E a gente agora está no momento de olhar para dentro, né? De usar cada vez mais a empatia, de estar sensível ao olhar do outro. E essa ideia que você colocou, a questão do emoji no chat, né, na reunião, é muito bacana, porque eu não estou ali do lado do colega para perceber que ele não está bem. E se eu tenho essa ferramenta tecnológica, para de alguma forma ser um espelho de como eu estou hoje, é muito bacana para trazer a questão da sensibilidade do olhar para o outro. Muito bom, gostei bastante. Muito obrigada pela contribuição. Agora a Camila tem umas perguntinhas também, né, Camila? Ai, desculpa você falar. É só, por exemplo, nos treinamentos de liderança, um dos papéis que a gente faz realmente é tocar a sensibilização vamos dizer, aquele gestor machista. Porque assim, a gente tem que mostrar para eles que eles também são tão humanos quanto outras. Às vezes as pessoas, elas são promovidas, elas sobem num pedestal e acabam achando que são super humanos. Diminui o sentimento, diminui o outro lá. Nos treinamentos, a gente sensibiliza essas pessoas, fala em momentos de sensibilização, por exemplo, na morte, na perda, no término, no contrato, e mostrar para ele que eles sentem. Por exemplo, você já não foi demitido uma vez, o que você sentiu? Por exemplo, quando a gente está fazendo o treinamento, a gente vê pelo comportamento ali da pessoa, tipo, debochar, falar, ter algum comportamento, você sabe que ela precisa ter resistência, aí você começa a tocar. Por exemplo, o primeiro amor, o primeiro término, a perda do pai, da mãe, primeiro filho, casamento, primeiro emprego, um desligamento, isso tudo gera emoções. Então, assim, não é diferente do outro. Eu falo assim, você não sentiu isso? Realmente tocar. E essa sensibilização é importante. Uma vez eu falei numa reunião, num treinamento, por exemplo, pessoas que têm a tendência ao suicídio. O suicídio e a depressão não tem cara. Então, tem aquela questão do rótulo que as pessoas colocaram, mas não é isso. O estresse ocupacional não é um rótulo de uma pessoa quebrando a mesa. É silencioso também. Síndrome de burnout também. Então, assim, é um conjunto de situação com sintomas e sinais que vão compor aquilo. Não é só um rótulo do que as pessoas pensam. E eu falo para eles também no treinamento. Então, muito cuidado com a postura e a atitude de vocês, com a falta de empatia. De repente, aquele profissional ali está com tendência ao suicídio e a sua insensibilidade vai contribuir para que ele cometa. Então, eu falei, não se torne responsável por isso. Seja empático, cuidado com o outro. Aí o pessoal fica assim, falei, é verdade. Realmente impactante, né? É mais comum do que a gente imagina. E não é só isso, não é só lidar com os conflitos internos, né? Às vezes a pessoa perdeu alguém, tá no luto, tá com medo. É o pai, a mãe, alguém de referência, é um colega do lado, sabe? Enfim, temos mais 10 minutinhos e a Camila tem perguntinha pra gente, né, Camila? Pode tocar. Olá, bom dia. Primeiramente, quero agradecer a participação, Ensurato. É uma honra recebê-lo você em nossa roda de conversa. E a minha dúvida, na verdade, é em relação aos processos tecnológicos. A gente viu que durante a pandemia, muitos avanços aconteceram, não só no meio industrial, como pessoal também. Essa modernização tecnológica, o que gerou em nós, nos consultórios, gera uma certa instabilidade, porque, assim, a gente viu que tem muitos processos que eram manuais e agora, durante a pandemia, a gente conseguiu tornar isso mais tecnológico, usar mais esses meios. O que isso você tem percebido que tem causado nos colaboradores? Quando a gente fala como o meu foco é a indústria, quando a gente fala em indústria, a gente fala que tem dois universos ali que não podem ser comparados. Então, os processos produtivos ainda são do modo antigo, são manuais. Então, não tem como usar o pessoal do operacional para fazer o home office. Então, não é viável. Mas o pessoal do administrativo, do pessoal que trabalha diretamente nessa área
de suporte à produção, eles tiveram essa oportunidade de experimentar o home office e conseguiram trabalhar ali. Inclusive, é reduzido até a questão de efetivo e deram conta. Então, a gente viu que muitas startups chegaram também em relação a essa exigência do Covid, pela falta da proximidade, de estar presente, onde desenvolveu algumas ferramentas que facilitaram muito a questão dos serviços. Mas para a indústria, propriamente disso, não teve muita alteração, porque os processos ainda são manuais. Mas para outros serviços, as startups ali com novas ferramentas, novos aplicativos, trouxe inovação, apesar de ter resistência. Por exemplo, a psicologia. A psicologia ainda tem... Eu também sou um pouco, mas eu estou vendo que... Hoje, meu terapeuta, eu faço com ele online. Eu estou experimentando. Então, a terapia online chegou desmistificando algumas situações e facilitou a ajuda de muitas pessoas, né? Então, hoje, os colaboradores da indústria não têm tanto impacto, então não impactou tanto neles. O pessoal administrativo já viu um pouco assustado, por quê? Como centralizou na questão do home office, viram que algumas pessoas não eram tão essenciais. Então, algumas pessoas estão assustadas, estão com medo de o sistema todo ficar informatizado e eles perderem o espaço deles também. Então, causa de desconforto, causa de segurança. E se a pessoa não procurar melhorar, não ter ou buscar o conhecimento, ela vai perder realmente esse espaço para a tecnologia. Uma outra pergunta, Sorato, é em relação às contratações, aos novos colaboradores. A gente viu que teve um período que houve uma demanda muito grande em demissões e agora a gente está vendo uma contratação. Essas novas contratações, como tem sido a análise, os critérios para essas pessoas que estão chegando nas indústrias agora? Uhum. Então, o pessoal está levando em conta a questão do Covid em relação a sintomas, né? Que agora fica positivo ou negativo, dependendo da sintomática, não impacta tanto. Mas a questão do sintoma ali para poder passar. Mas eu vi que a demanda para as consultorias, dessa primeira parte do processo, ela foi repassada, foi terceirizada agora com maior volume. Porque antigamente as empresas faziam company, então você para uma vaga para 10 operadores, aí trazia 30 candidatos. Para não ter esse contato, terceirizaram, passaram para a consultoria. E a consultoria faz toda essa primeira parte do processo, onde elas vão selecionar ali o mínimo, de acordo com o contrato ali, e eles vão ser encaminhados para fazer o processo. Se for operacional, eles vão fazer o face-to-face, porque é importante conhecer ali. Mas quando é área administrativa, eu estou vendo que muitas pessoas da área administrativa, que não precisam envolver, não precisam estar em company para poder resolver os problemas, elas estão fazendo contrato online mesmo. Estão fazendo entrevista ali por web e faz, alinha o perfil, alinha a proposta ali, pronto. E ali está sendo, nessa condição de processo seletivo através da web. E eu vejo também que as consultorias, elas filtraram também. Então, eu tenho alguns colegas que trabalham em consultoria, então, basicamente, toda a primeira fase de triagem e de seleção é via call. Então, eles ligam, faz todo o alinhamento ali, faz um processo ali, e realmente só vai chamar para a primeira parte de testagem psicológica, aqueles realmente estão dentro do perfil. Aí, passou essa segunda fase de psicológica e vai mandar para o cliente. Então, você está bem, vamos dizer assim, o mínimo possível, a questão de contato e quantidade de pessoas também. Entendi. Muito obrigada, Sorato. Eu passo a palavra agora novamente para minha colega Luciana para o nosso encerramento. Tá joia. Obrigado. Nossa, gente. Foram muitas contribuições, né? Com certeza esse bate-papo nosso poderia ficar muito mais tempo, porque cada nicho que a gente falou aqui daria pano para manga, né? Mas, resumindo a nossa conversa, mais do que nunca a gente entende o nosso papel dentro desse universo todo da pandemia, o quanto a empatia é a palavra de ordem, né? Empatia, sensibilidade, olhar ao outro. Então, agradeço demais a sua participação. Com certeza teremos outras oportunidades para falar um pouco mais sobre a saúde mental do trabalhador. Muito obrigada. Obrigada, meninas, e ótimo dia a todos.